vocês. Eu já de antemão, já garanto que eu não vou ser capaz de responder a todas as perguntas, até porque isso digamos, para mim também é uma certa novidade, algumas coisas eu tenho que correr atrás, pesquisar, ouvir os colegas dos escalões mais altos para responder, mas eu prometo que se tiver alguma coisa que eu não seja capaz de responder nesse momento, eu passo depois para a Márcia para ela disponibilizar para vocês e vocês consultam na internet, um mecanismo que vocês possam ter para obter essas respostas. Vamos lá? Boa tarde. Leônidas. Sim, Leônidas. Oi, boa tarde. Tudo bem? Queria primeiro agradecer pela oportunidade e vou fazer algumas perguntas rápidas em uma só. A primeira é a seguinte: a retificação da declaração de 14, eventualmente o contribuinte pode estar em malha e fez lá a solicitação de antecipação de malha, foi a Receita, apresentou a documentação, declaração ainda não foi analisada, a solicitação de antecipação de malha ainda não foi vista. Como é que se resolve essa questão? A outra questão é a seguinte: numa situação em que você tem, a Receita Federal já se pronunciou quanto à conta bancária, se você tem mais de um titular, mas somente quem ganhou o dinheiro poderia declarar, enfim, declarar no peão da participação, da responsabilidade de cada um. No caso de pessoa jurídica, se você tem uma offshore, que você é o diretor e você tem diretores que estão lá eleitos por questões de sucessão, se esses diretores, se você precisa dividir a declaração da offshore por essas pessoas. Hoje saiu no Estadão uma matéria falando que a Receita Federal de fato recebeu as informações dos Estados Unidos. Falando com pessoas dos Estados Unidos, as pessoas lá dizem o contrário, que não mandaram para a Receita Federal as informações ainda. Eu queria saber se você pode responder sobre isso. E, por fim, sobre o parecer da Procuradoria de Fazenda, quando fala de foto e de filme, se não há uma incongruência a lei está anistiando os ganhos obtidos pelos ativos até 31 de dezembro de 2014 e a Procuradoria da Fazenda dá um parecer querendo tributar a despesa, né, como renda consumida. Então, anistia a receita, tributa a despesa. Se você puder falar um pouco sobre isso, eu agradeço. Obrigado. Ok, bom, deixa eu tentar então responder. Bom, com relação à retificação, a declaração que precisa ser retificada e está sob intimação ou sob notificação sujeita à retificação de lançamento, ou aquele contribuinte que solicitou a antecipação de malha. Quer dizer, quando ele antecipa a malha, ele passa a ficar sob ação fiscal, ele não consegue retificar essa declaração. Aqui no Rio de Janeiro, o que a gente está fazendo, pelo menos na minha delegacia, o que a gente está fazendo é priorizando esses contribuintes que já entregaram a documentação e não foram ainda analisados. Aquele que foi intimado e não apresentou documentação, eu diria que o problema é dele, porque ele ainda não se apresentou, quer dizer, não cumpriu a exigência para que seja analisada essa declaração. Que a gente tem dado prioridade, sempre que o contribuinte diz que quer fazer a regularização, a gente está dando prioridade a resolver essa questão, e se for o caso do contribuinte que em 2015 foi notificado, foi alterada a declaração dele, portanto ele recebeu uma notificação sujeita à impugnação, nesse caso ele teria que entrar com um pedido de revisão de ofício, se já tivesse sido julgada a impugnação, ou não, se ele foi notificado, ele não consegue retificar eletronicamente. Ele teria que entrar com um processo juntando a declaração retificadora em papel para que essa seja acatada, já que ela não consegue ser processada. Não sei se ficou claro. Ok? Lembrando que na declaração retificadora, nos itens regularizados, o contribuinte deve informar o número do recibo da DERCAT. Tá? A princípio, esse número só deverá constar na declaração de 2015 retificadora. Então, ele vai fazer a declaração retificadora de 2015, vai agregar alguns itens novos, que são os itens passíveis da regularização, aqueles que ele está regularizando, e em cada um desses itens ele vai citar o número do recibo da DERCAT. Ok? A questão da titularidade da conta no exterior. A orientação que eu daria seria usar a informação que a instituição financeira
vai dar à instituição financeira brasileira se essa vier lhe perguntar o saldo. Quer dizer, então qual a orientação que eu dou? Pergunte ao banco como ele informará, se perguntado, de quem o saldo e a titularidade. Se você tem uma conta de 2 ou 3 pessoas, pergunte ao banco, se você não lembra como você abriu essa conta, se você determinou um percentual para cada um, se você abriu essa conta e não determinou, a meu juízo, isso é um condomínio. Então, seria dividido pelo número de pessoas. Se o banco lhe informar, ratificar essa informação, de que ele vai informar o número de pessoas em igual condição, eu diria que se é um condomínio, cada uma dessas pessoas deveria fazer uma DERCAT na sua proporção. Por quê? Porque não deve... É ideal que não haja um conflito entre o que o banco vai informar e o que você vai informar na sua DERCAT. Ok? Em relação a essa questão da informação, eu já tive alguns questionamentos de pessoas dizendo que os bancos estariam cobrando alguma taxa para dar a informação por conta de que o SWIFT teria algum custo. A última informação que eu tenho é que foi criado um SWIFT de informação, não que existia um SWIFT de transferência de recursos, e agora foi criado um SWIFT entre as instituições brasileiras e estrangeiras de simples troca de informação. Então não caberia, digamos, o correntista ter um ônus por, ter essa informação enviada, ok? Deixa eu ver, a questão da offshore da sucessão, eu não entendi muito bem qual é a questão. Quer dizer, é alguém que tem um offshore e nomeia, digamos, herdeiros no caso de falecimento, é isso? Isso. Exatamente. Bom, eu imagino, eu não sei de que maneira foi feito esse contrato, mas eu imagino qual é a ideia, ou qual é o objetivo maior de um offshore. Especialmente quando, aí eu não falo só dos bens a regularizar, mesmo os bens regulares. O que se faz, normalmente o objetivo maior de se ter um offshore é para fugir da tributação sobre herança. Se abre uma empresa para adquirir um determinado bem, eu não estou falando de conta, apenas de conta digamos, a gente tem um exemplo clássico, recente, do ex-ministro do Supremo, que foi acusado de ter um offshore. Isso é muito comum, especialmente nos Estados Unidos, você abre um offshore para que essa offshore, num paraíso fiscal, para que essa offshore adquira um bem, por exemplo, nos Estados Unidos, e no caso do falecimento do dono daquele imóvel, como o imóvel é da empresa, você simplesmente faria uma alteração contratual e não teria a questão da sucessão, teria o imposto de transmissão por causa-morte, ou algo semelhante. Então eu imagino que nesse contrato dessa offshore, se é o seu caso, devem estar elencados os sócios dessa empresa com a hipótese, no caso de falecimento, as cotas serem divididas entre os remanescentes, para evitar justamente a abertura da sucessão. Nesse caso, eu diria que, dependendo do que consta no contrato, seriam os sócios da empresa que são os beneficiários e, portanto, têm esse bem no exterior. Não sei se seria isso que você perguntou, se eu conseguir lhe responder. Conseguiu. Ok? E, por último, a questão do parecer. Existe um parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dizendo que deve ser considerado o filme. A Procuradoria da Fazenda interpretou a legislação e diz que deve ser interpretado o filme. E o que quer dizer isso? Que ainda que você, em 31 de dezembro, não tivesse bens ou não tivesse saldo igual ao que tinha no passado, você, para regularizar esse bem, você deve considerar levar esse saldo, ainda que anterior a 31 de dezembro de 2014, para 31 de dezembro de 2014, com vistas a calcular o devido tributo. Eu diria que isso é especialmente necessário e, digamos, salutar, na medida em que você quer, digamos, esquentar algum bem no Brasil. Imagine que você tinha lá, no exterior, antes de 2014, alguns milhões de dólares, e você resolveu adquirir um bem precioso aqui no Brasil. Digamos, por hipótese, um triplex na Vieira Soto. Você traz esse dinheiro, compra esse imóvel, só que você não tem como declarar esse bem. Você, digamos, até usa de um laranja, porque você não consegue declarar, porque você não tem origem para essa compra. Digamos, a lei está te dando a oportunidade
desculpe colocar dessa maneira, mas é uma maneira mais fácil de conversar. A lei está te dando essa oportunidade de você dizer que tinha aquele recurso anteriormente a 31 de dezembro de 2014, pagar os 30% e esquentar esse bem cuja origem de aquisição foi um dinheiro, um bem que você tinha no exterior antes de 2014. Quer dizer, essa é uma primeira vantagem com relação à interpretação do filme. Tá? E a outra que eu diria é a questão da criminalização. Quer dizer, como eu disse, se você tinha contas no exterior, tinha bens no exterior, você cometia um crime todo santo dia, até o momento em que você, digamos, deixa de ter esse bem. Se você deixou de ter esse bem há menos de 12 anos, você está passível de criminalização, quer dizer, de ser indiciado, de ser apenado. Então, se você informa esse bem e paga o tributo, você está comprando a sua liberdade, digamos assim. Ok? Eu sou bastante objetivo. Para quem me conhece, eu sou bastante objetivo. Bastante. Eu não. Diga. Marcos Lourivão, boa tarde. Várias perguntas, eu vou tentar sintetizar. Nessa última questão que o senhor respondeu, aplicando-se que o bem permaneça no exterior, ou seja, a pessoa física tinha um capital no exterior antes de 31 de dezembro de 2014 e capitalizou uma pessoa jurídica também no exterior, que tinha saldo em 31 de dezembro de 2014. A pessoa física também deve declarar esse bem como conta corrente em espécie, já que se transformou em capital? Essa é a primeira. A segunda questão é com relação ao CBE, do ano calendário 2015. Haverá penalidade sobre o CBE em atraso? A terceira questão é com relação à posse de político. Se ele tomou posse após a publicação da lei, se ele pode aderir ao programa. E a última questão é com relação ao pagamento que foi citado do DAR. Eu entendo que teve que se pagar até 31 de outubro de 2016, né? E não mais que isso. Tá, ok, vamos ver. Começando pelo mais fácil, que é o CBE. O CBE, me parece que saiu uma circular do Banco Central prorrogando até 31 de outubro a entrega da CBE de quem vier regularizar, quem quiser a regularização. Por quê? A CBE, relativa ao calendário 2014, que seria do exercício 2015, essa contribuinte não vai precisar fazer, porque a Receita vai passar esses dados para o Banco Central. A de 2016, calendário 15, o prazo terminou se não me engano, no início de abril. Só que nesses casos, das pessoas que, digamos, retificarem a declaração, me parece que esse prazo foi estendido até 31 de outubro. Então, digamos... Retificar. Ou fazer. Não, aqueles que retificarem a declaração de 2016 poderão fazer do CBE de 2016 sem penalidade até 31 de outubro. É isso mesmo, tem uma circular da comissão. Ok? Tem uma circular A 2015, base 14, não precisa. O contribuinte só teria que fazer uma CBE, que é a deste ano. Que ele certamente não fez, só fará deste ano. Do ano passado não precisa. Ok? Eu vou pular aqui para a segunda, depois eu vou voltar na terceira. O ano calendário 2014, CBE, precisa retificar também. Não, ano calendário 14 não. Seria CBE de 2015, a Receita vai passar essas informações para o Banco Central. Está previsto na instituição normativa. Olha só uma colocação. De fato, a Receita Federal vai passar essas informações, mas tem uma circular do Banco Central que manda fazer a CBE de 2014, sim. Que é até uma dicotomia entre o que foi explanado na instrução normativa e o que a Receita tem propagado, mas tem uma circular do Banco Central. Eu tenho solicitado aos meus clientes que façam, para não ter problema nenhum. É só mandar uma carta junto. Eu também fui com uma pessoa de Brasília e fiz uma e mandei a carta junto. É só mandar uma carta explicando, mesmo sabendo, aquela coisa. É como você dizer assim, mãe, eu vou sair. Aí
Agora, não, deixa um bilhete dizendo que você vai sair. É a mesma Não, manda a carta como? A CVE é eletrônica. Não É tem... eletrônica, mas você, depois que manda ela, você vai protocolar essa carta. Eu já fiz, eu entreguei. Aqui. Assim, Eu acho estranho porque a lei digamos, delegou competência à Receita para normatizar. E a Receita normatizou através de normativa dizendo que a CVE de 2015 não precisava ser feita. Está claramente na sua normativa e a lei delegou essa competência da regulamentação para a Receita. Está na lei isso. E a registradora também, se tiver que verificar, não precisa que a Receita informe direto? Eu entendo que sim. Se a edição normativa diz que não precisa fazer o CVE de 2015, só para dar um testemunho, pessoal, assim, só querendo dar um testemunho, Leônidas, sem querer polemizar, porque você está certo, a instrução normativa diz exatamente isso, e a lei mesmo diz que é a Receita Federal que vai regulamentar. Então, se você pegar 1627 e a própria lei, você chega à conclusão que a CBE de 14 não precisaria. Mas eu estou dando o meu testemunho, eu estou fazendo para todos os meus clientes da CBE, porque tem uma circular do Banco Central que diz exatamente ao contrário. Então, assim, na dúvida, eu prefiro entregar. É assim, é mais um lado prático do que talvez aí uma discussão jurídica. Tá? Não querendo polemizar a mesa, é porque justamente a gente tem feito para dar a segurança absoluta. Tem uma norma que tem uma diferença entre a outra. Então, eu vou para aquela que me dá uma segurança maior. É só esse ponto, mas concordando com você que a instrução normativa prevê exatamente da forma como você falou. Mas eu estou preferindo mandar entregar. Bom, essa é uma das questões que eu prometo que vou procurar saber e tentar respondê-los oportunamente. Circular? 3787, 17 de março de 2016. Manda fazer retificador da declaração de 2014. Qual o número do circular? 3787. Sim. 17 de março de... Faça. Não, então ele deve Faz uma nova. Bom, então, Começa. eu estou entendendo que ele está mandando retificar uma declaração entregue. Quem não fez, Não, Vamos retificar e fazer. fazer. Retificar e fazer. Só para olha, circular 378 87. 3787 de março. de 17 de março de 2016. Vou correr atrás disso. Bom, a questão da data. Estão proibidos ou não são elegíveis aqueles que ocupavam cargo eletivo ou cargo de direção, sendo funcionários públicos, na data da publicação da lei, que, se não me engano, foi 14 de março de 2016. Então, se nesta data a pessoa, digamos, ocupava um cargo eletivo, ou se funcionário público ocupava um cargo de direção, ele não está elegível. Se ele veio a se tornar político no dia 15, ou se deixou de ser político no dia 13, está elegível. A lei é bem clara que diz na data de 14 de... Na data da publicação. A publicação foi dia 14. A lei do dia 13, a publicação dia 14. Como puderam saber? O DARF... sim. A questão do pagamento, a lei diz que o prazo de entrega da DERCAT e do pagamento é 31 de outubro. Então não adianta fazer a declaração e pagar depois, ou pagar primeiro e esquecer de fazer a declaração. São as duas coisas juntas e o limite é essa data. Você pode entregar antes e pagar depois de entregue, até 31 de outubro. Pode pagar antes e entregar depois do pagamento, até 31 de outubro. E pode fazer as duas coisas no dia 31 de outubro. Mas até 31 de outubro, as duas condições têm que estar satisfeitas. A entrega da DERCAT e o pagamento do DAF. E você falou alguma coisa? A segunda pergunta Na verdade, para a primeira, foi com relação a patrimônio não existente em 31 de 2014, porém existente antes, mas que foi capitalizado em empresa no exterior. Como declarar? A pessoa física deve declarar também. Estou entendendo que a pessoa tinha um determinado valor, entregou a uma empresa, quer dizer, transformou isso
Patrimônio. no patrimônio de uma sociedade. Então, em 31 de dezembro de 2014, eu entendo que ele vai declarar esse patrimônio que ele tem na sociedade. Mas e a pessoa física? Não. Quem é o dono dessa... Ela se enquadra na legislação de bens não existentes. Ela não tem mais, como pessoa física, aquele dinheiro, conta corrente. E passou a ter a pessoa jurídica. Não, mas então, se ele não consumiu esse recurso, se ele tinha, por hipótese, 100 mil dólares num banco, e em novembro de 2014 pegou esses 100 mil dólares e abriu uma empresa, em 31 de dezembro ele tem uma empresa que vale 100 mil dólares. A pessoa física, então, está dispensada da declaração. Não. Está dispensado de declarar que tinha o recurso em novembro. Essa empresa é uma empresa no Brasil ou no exterior? No exterior. Então, e essa empresa do exterior tem um dono. O dono é quem botou o dinheiro lá. Sim. Então, em 31 de dezembro ele tinha a empresa. Perfeito. Ele trocou o tipo de patrimônio de dinheiro para a empresa. Então, em 31 de dezembro ele tem a empresa. Correto. A questão é justamente da pessoa física que tinha a conta corrente e se enquadra no caso de patrimônio não existente em 31 de dezembro de 2014. Não, o patrimônio já tinha. Se ele não consumiu o patrimônio, o valor do patrimônio continua o mesmo. Só que em vez de... É como se você tivesse, digamos, um imóvel e vendeu esse imóvel em 31 de dezembro, você está com dinheiro na mão, ou vice-versa. Você não tem as duas coisas. Você tem uma ou outra. Porque qual é a ideia? A ideia é você justificar a variação patrimonial. Se você tinha, digamos, um imóvel que valia 100 mil dólares, vendeu esse imóvel e colocou na conta em 31 de dezembro de 2014, o seu patrimônio são 100 mil dólares. Tá? Você não pode ter um imóvel de 100 mil dólares e uma conta de 100 mil dólares. Ou uma coisa ou outra. Se você tem as duas, o seu patrimônio cresceu 200. Se você não consumiu nem agregou, o seu patrimônio era 100 e continua 100. Sob uma forma ou sob outra forma. Eu fiquei com uma dúvida nessa pergunta dele. Você pode pedir? Claro, diga. Você podia repetir a sua pergunta? Eu acho que a resposta não sei se é. Bom, deixa eu tentar traduzir a pergunta dele para ver se... Não, mas eu nesse caso, na minha visão, a pessoa física tinha 100 mil dólares, ok, tá? E daí tinha uma empresa. Aí ele pegou esse dinheiro e aplicou parte numa empresa. Mas agora, em 31 de dezembro de 2014, ele não tem mais 100 mil dólares na pessoa física e não tem mais a empresa. Acabou? Não, eu tô falando, eu fiquei com essa dúvida. Ele não tem mais nada. É aquele que o Gerson falou, que é o patrimônio zerado. Você já não tem mais nada, sim, mas antes você tinha. Então, o que eu digo? Antes você cometia um crime. Você vinha cometendo um crime todo santo dia até ter consumido esse dinheiro. Ou gastou, ou vendeu, seja o que fosse, não tem mais, mas você cometeu um crime até o último dia que você tinha aquele recurso lá fora. Se você quiser se livrar da hipótese de ir preso, você declara como se fora aquele saldo em 31 de dezembro de 2014 e você se livra da penalidade. Entendi, então, mas na realidade você não tem mais isso. A minha dúvida foi, se eu não tenho mais isso na pessoa física, eu não tenho que retificar a pessoa física, ok? Eu não tinha. Você tinha um investimento lá fora, aí a empresa acabou em 2013, mas você, durante ao longo, como são 12 anos, você já teve esse investimento. Aí você vai declarar uma coisa que você não tem mais, e não tem que informar nem a Banco Central, nem retificar a declaração. Eu retificaria a declaração descrevendo isso na declaração de bens. Mas com zero na informação de bens e direitos? Sim. Entendeu o que eu estou falando? Sim, entendi, tá? Entendi. Eu, para me preservar contra a penalidade, contra o crime, eu declararia. Nossa, muito confuso isso. Eu diria que é uma fiança, digamos, sem... não resolutório. Normalmente você paga uma fiança para não ir preso e responder o processo em liberdade. Nesse caso você vai pagar essa, entre aspas, uma fiança que vai lhe garantir a liberdade por essa vida. Ô Leandro, desculpa, só para talvez esclarecer, porque me parece, Márcia, que a tua pergunta, ela tem um quê de diferença da pergunta que foi feita lá atrás. Porque a pergunta que foi feita lá atrás é assim: eu tinha 100 mil dólares em dinheiro, aplicações, e troquei isso por participação societária. E em 31 de dezembro eu tinha uma participação societária. Eu não vou declarar duas coisas, senão eu não vou pagar dois impostos. Na verdade, o que eu tenho em 31 de dezembro, no caso dele, é uma sociedade. A sociedade, eu vou declarar ações ou cotas dessa sociedade a 100 mil dólares. O teu caso é diferente,
Porque você tinha o dinheiro antes de 14, botou numa empresa e depois baixou a empresa antes de 31 de dezembro de 14. Quer dizer, você não tem nem mais o dinheiro nem mais a empresa. Aí é saldo zero. É por isso que eu acho que ele está certo na resposta, absolutamente certo. Mas, assim, eu só quis dizer que o teu caso é diferente do dele lá. Ele lá só trocou, você não, você consumiu. O teu caso... No caso dele, ele tem que manter a declaração, a informação. Mas o que me preocupa mais é esse zero, né? Como você vai lançar esse zero? Não, mas você vai lançar o zero, como ele colocou, assim, é só uma informação na coluna de bens e direitos descritiva, saldo zero, mas pagando o imposto sobre o valor que você tinha, para você se regularizar. E informando o número do recibo da DEFCAT. Isso vai lhe dar segurança para no futuro, se alguém vier, digamos, indiciar por um crime de evasão de divisa, diz, não, eu regularizei, digamos, não cometi o crime, quer dizer, até cometi o crime, mas regularizei, me livrei, consegui me anistia do pagamento do tributo. E sabe uma coisa também que eu fiquei bem observando quando o Gerson falou? Você faz a declaração de pessoa física de um contribuinte, né, de um cliente seu, e ele tem uma empresa no exterior. Às vezes você não se detém de perguntar assim, você manda para mim o saldo, o balanço dessa empresa lá fora, para você checar se o patrimônio líquido está igual ao valor do investimento que você tem na declaração. Então é muito importante que você veja isso e também esquecem de perguntar se teve rendimento, porque se teve rendimento vai ter que ter o cálculo do ganho de capital sobre isso. Alexandre, não deixa de comentar sobre isso, tá? Márcio, eu queria pegar uma carona nessas duas colocações, a pergunta do colega lá e a tua, para a seguinte hipótese que a gente vivenciou lá no escritório, que é a seguinte. A pessoa física, ele tinha, vou dar números aqui, sei lá, 200 mil euros. Com esses 200 mil euros, ele comprou um imóvel. Pegou este imóvel e integralizou como capital de uma offshore. Então, inicialmente, o capital dessa offshore passou a ser 200 mil euros. De lá para cá, hoje, esse imóvel, que está na pessoa jurídica, vale 1 milhão de euros. Não é mais da pessoa física. Tá certo? Surgiu a dúvida de qual a base tributária, porque a lei fala na pessoa física claramente, até o Gerson colocou aqui como, na opinião dele, uma extrapolação do legislador, de que se o imóvel valorizou, tem que trazer a valor de mercado, né, algo que não foi o custo histórico. Mas na pessoa jurídica isso não é claro. Quer dizer, eu tenho lá a minha opinião, mas eu queria ouvir se não sei se ficou clara a minha questão e qual é a sua opinião. Bom, na realidade a gente vê que, digamos, imóveis, especialmente imóveis no exterior, não sofrem a variação que sofrem aqui. Quer dizer, o valor em moeda forte, em euro, dólar, é muito mais estável do que em real. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você, digamos, avalia esse bem, você comprou por 200 mil euros, por hipótese, você acha que hoje você conseguiria vendê-lo por 500 mil euros. Se você faz a sua DEFCAT e coloca ela no valor daquele bem, ou da participação societária, se a empresa for dona do bem, não importa. Se você, digamos, subavalia e coloca o custo de aquisição, você está simplesmente empurrando para frente um problema que você vai ter na hora de você alienar esse bem. O seu custo vai ser o custo que consta na sua declaração. Se você diz que tem lá um castelo em Portugal que vale 200 mil euros e, na verdade, você sabe que hoje você venderia por 500 mil euros, se você vier a vendê-lo, vai ser 500 mil menos 200. Você vai pagar 15% sobre esses 300. Sim, mas não 30. Para regularizar hoje, eu pagaria 30. Então, é o risco que você corre, eu diria. Aí eu só queria dividir o seguinte, por que lá a gente ficou na dúvida? Porque a empresa está no exterior. E se está no exterior, o bem tem que ser avaliado a valor justo pelo IFRS número 13. Então, o nosso entendimento é de que o patrimônio líquido dessa empresa, e aí o Gerson também colocou ali, que no caso de cotas de sociedade, não é o valor de aquisição das cotas, e sim o PL da empresa. Então, se eu pegar esse imóvel, levar a valor justo, pegando, por exemplo, como 500 mil, eu aí vou ter um PL de 500 e aí a base seria o PL. Seria
essa é a diferença entre um patrimônio de uma pessoa física e um patrimônio de uma pessoa jurídica, que você vai avaliar hoje, que é como se você estivesse, digamos, pronto a vender, no caso da pessoa física. No caso da pessoa física, você consegue provar por A mais B o quanto foi aquele custo e, digamos, não necessariamente você precisaria reavaliá-lo. No caso da pessoa jurídica, você teria que, digamos, calcular o patrimônio, então você vai ter que fazer uma reavaliação do seu bem. Essa é, eu diria que é a grande diferença. Alexandre, eu gostaria de complementar com esse assunto, um assunto que a gente discutiu um pouco. A gente chegou a uma conclusão diferente na própria interpretação do IFRS que você colocou, porque ele é cópia, se eu não me engano, do CPC 28. Pode estar errado no número, mas eu acho que é o CPC 28. E o CPC 28, quando ele trata de bens, ele diz que você pode fazer o balanço, ou principalmente no caso de bens de renda, bens de investimento, que seria esse imóvel, seria um imóvel que vai gerar renda de aluguel. Você pode fazer valor justo, pode, mas você não precisa, você não é obrigado a fazer valor justo. Então não é uma obrigação, é uma orientação possível de ser feito a valor justo. Isso, obviamente, se você faz a valor justo, você faria, no teu exemplo, levar a um patrimônio maior numa conta, se fosse no Brasil, naquela ajuste de valor patrimonial, não numa conta de reavaliação, que eu nem tenho mais conta de reavaliação. Nem no Brasil e nem no exterior eu tenho essa conta. Então, só que a nossa interpretação foi de que o patrimônio líquido da sociedade é o valor de custo do imóvel ou ao valor justo, mas é ou, não é uma obrigação. Então, sendo uma possibilidade de você fazer uma coisa ou outra, mal comparando posso optar pelo presumido ou posso optar pelo real. Então, desde que eu tenha as condições de fazer uma coisa ou outra, eu posso fazer. E aí, o nosso entendimento ficou, que podemos até estar errado, o nosso entendimento ficou, que seria, no teu exemplo, os $200 mil agora, e se fosse alienar, obviamente, esse imóvel na frente, que vai alienar a pessoa jurídica, ela vai apurar um ganho de capital, que como esse ganho de capital será apurado no Brasil, ela pode estar no exterior, mas é no Brasil, ela vai ter uma tributação no Brasil da diferença. Se ela vendeu por 500, só está 200, ela vai apurar 15% sobre esses 300, que é a diferença. Foi essa a interpretação que a gente chegou, um pouco diferente dessa questão de imposição do valor justo. Não, é uma possibilidade, pelo menos, da nossa maneira de ver. Então, o IFRS ele não te dá a opção. Ele impõe. O IFRS 13 impõe você calcular a valor justo. É isso. Talvez o CPC, o CPC 28 eu não sei. Mas com certeza. Já gerou receita para você depois. E até porque, nesse caso, eu volto a dizer, eu acho que aqui, nesse caso, estaria se corrigindo até uma injustiça, vamos dizer, da própria lei. Porque esse imóvel que eu posso estar vendendo, no teu exemplo, poderia ter um valor de mercado hoje a 500 mil, mas ele lá na frente ele pode ter um valor de mercado de 450. Vai gerar até um prejuízo. Ou um lucro, mas um lucro justo, de 450 contra 200. Agora, se eu pagar 500 hoje, eu vou ter um prejuízo lá na frente. Lembrando que, de qualquer maneira, as pessoas estão tendo uma vantagem, que com dólar a 2,65, é vantajoso você... Entende? Você, ainda que pague 30 hoje, ao invés de 15 lá na frente, você está pagando 30 sobre um dólar subavaliado. Você vai pagar 15 lá na frente, certamente por um dólar razoável, que está 3,30 pelo menos. Eu só queria Só um minutinho, assim, tem uma moça com microfone. Leônidas, tem 6 dias que isso caiu no meu colo. Um cliente, o pai já é falecido há mais de 15 anos. Português, morava no Brasil, com ela, Bom, há alguns anos atrás ele mandou uma procuração para Portugal, porque a família tinha uma vila, e essa vila foi vendida, um grupo, né? E aí foi, o procurador dele abriu uma conta bancária em Portugal, deixou o dinheiro lá. Mas o velho não comentou com ninguém, não ficou sabendo.
Esse ano, nas férias dele, ele foi conhecer Portugal. Chegando lá, encontrou a família e lá falaram, olha, seu dinheiro está lá. Ele não sabia da existência do dinheiro. Aí eu te pergunto, pai falecido, CPF cancelado, inventário fechado, e aí? Veja bem. Porque ele ainda não pode pegar, né? Ele ainda vai levar a documentação para Portugal, provando que é o único herdeiro, para poder retirar. Ele pode não ter o bem, mas tem o direito. Ele tem o direito, ele Não. só não, ainda Ele não... regulariza, paga os 30% sobre esse valor e, digamos, vamos dizer, esquenta esse dinheiro que estava, digamos, flutuando. Não precisa mexer em nada do pai. Não, eu diria que não. Não, né? Não. Então é fácil. O pai morreu antes de 31 de dezembro de 2014. Morreu? Então, Morreu tem se o pai 15 tivesse anos. morrido depois de 31 de dezembro de 2014, digamos, essa regularização seria em nome do espólio e ele receberia isso como herança. Como ele faleceu antes de 31 de dezembro de 2014, o direito dele já aconteceu. Em 31 de dezembro de 2014, ele era o dono do direito. Então, ele que regulariza. Independente se o bem constava ou não na lista, acabou, ele pode fazer isso. Se o bem consta... Não, veja bem. Ele adquire o bem na data do falecimento. Sim. Sim, eu sei, mas não constava, ninguém sabia do bem. Sim. Independente. Independente. Ok. Ok? Que veja bem. Está na conta do pai. Né? Aí o dinheiro está na conta do pai em Portugal. Que abrir a conta, a conta ficou aberta lá. Ele não vai. Bom, então vai ser aberto o inventário? Não, Portugal só pediu para ele provar que ele é um herdeiro, levar a documentação. Se esse bem ainda está no nome do espólio, em 31 de dezembro de 2014, esse bem era do espólio. Então quem vai regularizar esse bem é o espólio e ele vai receber isso como herança. O espólio vai pagar 30% e ele vai receber como herança mas o rendimento espólio zero. já foi resolvido. Não, veja bem. Se está no nome do pai, ainda é um bem do espólio. Aí vai ter que fazer... Quem paga é o espólio e ele recebe como herança rendimento isento. Não é lá, não. Não tem CPF. O bem está lá, o bem era do pai que morreu e o bem continua no nome do pai, independente se é conta ou não. Se o bem continua no nome do pai, aquilo ainda é um monte do inventário, do espólio. Ok? Não importa, veja bem. Você pode puxar para o nome dele um crédito que ele vai ter lá fora ainda? Não. Ele não tem o crédito, bom, na realidade, aquilo é o espólio. O dono daquele bem, seja conta, imóvel, seja o que for, é o espólio. Em 31 de dezembro de 2014, quer dizer, ele faleceu antes e não passou ainda para os herdeiros. Então, o bem é do espólio. Quem vai fazer a regularização é o espólio. Mas se ele for do Brasil, ele for de lá, peraí. Tá. Aquela situação, mesma coisa. Na Alemanha, tem um rapaz na Alemanha que o pai deixou com ele não sei quantos mil euros que ele tem que buscar. Só que tem que fazer o espólio na Alemanha que ele tem o direito, por exemplo. Mas só que o pai nunca fez nada aqui. Então, naquele caso, bom, ele tem, com o falecimento do pai, ele adquiriu o direito. O direito de ter, ele pode puxar para ele o Sim, direito. ele vai fazer descarte dizendo que tem um direito hereditário naquele valor e vai pagar e vai trazer isso. Ele vai declarar agora, vai declarar Banco Central, não vai ter que fazer essa repatriação. Porque agora, Não, veja bem, ele adquiriu o direito antes, em 30 de dezembro de 2014, ele tinha o direito. Eu sei, mas qual foi a data que ele adquiriu? Foi 2015? Com a morte do pai. Não, ele adquiriu o direito com a morte do pai. Márcia, ele adquiriu o direito com a morte. A morte do pai. O pai nunca veio ao Brasil. Então, ele adquiriu o direito com a morte, na data da morte do pai. Antes de 2014. Sim, então em 31 de dezembro de 2014, a meu juiz, ele tem o direito daquele valor. Regulariza para transferir para o nome dele lá fora, no exterior, e depois traria para o... Não, ele diz que ele tem um direito lá fora. No momento em que esse direito tornar-se, digamos, efetivo, tornar-se material, ele vai justificar. Ele vai colocar na declaração de direito dele. Direito de herança ou direito... Seria, se fosse no Brasil, seria tipo o crédito a ser partilhado, no caso. Do espólio, mas o espólio não é do país. Imagina, se fosse no Brasil, imagina, o que é comum?
você tem, digamos, você tem direito a uma determinada herança e você resolve ceder o seu direito. Questão de direito hereditário, no caso. Então, você, digamos, você cede o seu, você abre mão da participação no monte e cede aquilo para alguém. Uma terceira pessoa entra no seu lugar. Aquela sua cessão tem um valor. É este valor que nós estamos falando, que ele tem direito lá do pai. Ele pode nem receber nada do pai. Ele pode chegar para um outro português lá e dizer, ó, vou ceder o meu direito à herança que eu tenho do meu pai. E ele vai ganhar um dinheiro, ele vai ter que justificar esse enriquecimento com a cessão de direito. E esse direito, ele adquiriu antes de 2014. Quer dizer, em 31 de dezembro de 2014, ele tinha esse direito. Então, eu entendo que ele deva regularizar. Quer dizer, eu o orientaria a regularizar. Eu entendo que ele deveria fazer o inventário lá fora e depois compartilhar o bem para receber herança aqui. Aqui no Brasil, quando acontece isso, dá licença, você não lança na sua declaração, antes de terminar o inventário, o direito que você tem. Só depois que termina o inventário. O seu direito é com falecimento. Se eu vender o meu direito hereditário, aí sim. Não, você já tem o direito. Com falecimento, você tem o direito. Você adquiriu o direito com falecimento, na data do falecimento. Mas veja só, vai fazer um inventário lá fora e não consegue terminar. O inventário para definir qual parte é sua. E pode, de repente, nem sair, aparecer outros problemas no meio do caminho do inventário e descobrir que aquele bem era ruim, ter problemas. Então o direito não está líquido e certo. Enquanto não tiver inventariado e concluído, não está líquido e certo. Isso é entendimento. Pode aparecer outros herdeiros no meio do caminho. É complexo. Veja bem, se ele não declara esse direito e, digamos, termina o inventário, como é que ele justifica esse dinheiro? Agora ele vai lá, pega o inventário feito em 2016 ou 2017, olha, estou recebendo uma herança, está aqui o inventário. Não foi no final do inventário que ele adquiriu isso, ele adquiriu com a morte. Sim, mas é sempre assim, quando a transmissão se dá no falecimento, mas às vezes o inventário leva 20 anos, a meu juízo, o inventário é a determinação de quanto lhe cabe. O inventário serve para lhe dizer o quanto lhe cabe, mas que você tem direito a alguma parte daquele todo, com certeza, não tem dúvida. Uma pessoa física tem uma conta no exterior para manutenção quando ele viaja. Além dessa conta física, houve uma omissão de outra conta que tem um valor alto. Pergunta: a conta física ele já vinha declarando normal, aquela pequena. A grande ele vai declarar agora. Ele só vai pagar a tributação naquela que era omissa, né? Aquilo que não constou, aquilo que não estava declarado. Ele vai pagar só sobre o que não está declarado. Correto. Outra coisa, agora falando de bens imóveis. Em Portugal existe tipo de um valor venal dado pelo Estado. A cada bem. Qual é o valor que nós temos que declarar? O valor do mercado ou o valor informado nessa guia? A guia é oficial, é do Estado. Então, o custo de aquisição, esse valor venal é maior do que o custo de aquisição? Esse bem valorizou? Não, pode ser até menor, porque a gente não sabe, o valor do bem não está à venda. Ele vai informar o Qual foi o custo desse bem? Como ele prova o valor deste bem? Se ele tem, digamos, uma escritura... Ele prova através dessa guia do Estado limite. Ponto, perfeito. Agora, outra se ele pagar os 30% sobre este valor da guia, ele vai levar este valor para a declaração dele. Paga os 30% e na hora que ele vier a vender, se vier a vender, ele vai pagar 15% sobre a diferença. Lá, nesse bem, é uma casa de família, ela não rende nada. Quando todo mundo vai, se hospeda nessa casa. Não há tributação sobre esse bem. Não, se ele não tem rendimento sobre esse bem, na hora que você fala em bem de capital moeda estrangeira. Tá. Se ele tiver esse bem e esse bem for alugado, esse rendimento de aluguel... Não é alugado. Não, se vier, agora, se é alugado, ele tem que pagar apurar o ganho de capital moeda estrangeira. Tá. Agora, na declaração de bens, é colocado, entre parênteses, imóvel residencial. Família. Não necessariamente, se ele não tem rendimento, ele não precisa que não tem rendimento. Ele chamava e disse, ué, se vocês têm um imóvel lá,
Se botar que é residencial, já não existe mais pergunta nenhuma. Não, a Receita só vai fazer pergunta se ele, digamos, enriquecer e não tiver justificativa. Então, se ele enriquecer, não, ele enriquecer no sentido de se ele oferir algum rendimento com esse imóvel. Se ele ofere rendimentos com esse imóvel, ele, na medida em que ofere o rendimento, ele tem que aprovar de capital em moeda estrangeira e pagar o imposto. Se não ofere, nada para ser. Leonidas. Aqui. São dois casos rápidos. Um é um cliente que, em 30/12 de 2014, não tinha mais saldo em uma conta corrente, que manteve no exterior. O saldo da conta era um saldo pequeno. Eu queria saber se a Receita menciona sobre limite, né? Que uma das viagens que esse cliente fez foi lá, resgatou, sacou e pronto. Mas ficou nesse período de 12 anos, né? Essa é a primeira pergunta, sobre a limitação. A outra, a lei fala sobre residentes e não... fala sobre residentes e domiciliados no país. Os não residentes não estão incluídos, né? Ou seja, uma pessoa que saiu definitivamente, não tem mais nada aqui no país. Sim, 31 de dezembro de 2014, ele não era residente do país, ele não está, digamos, elegível. Ok? Ok. Por quê? Porque se em 31 de dezembro de 2014 ele não era residente e tornou-se residente depois de 2014, no momento em que ele se torna residente, ele traz todos os bens que ele tinha no exterior. É aquilo que eu falei, os bens adquiridos na condição de não residente, alguém que... Aquele exemplo que eu dei, a pessoa, digamos, saiu do Brasil para acompanhar um parente que estava doente, passou mais de 12 meses lá fora, ou fez a saída definitiva imaginando que esse parente precisaria dele. Fez a saída definitiva, o parente faleceu, no momento do falecimento ele herdou, então ele adquiriu aquele bem ou aquele direito naquele momento, antes de 2014. Ok? Então, quando ele retorna ao país, ele retorna, é como se ele estivesse nascendo para o Brasil. Ele traz todos os bens. Ok? Entendi. Esse é o segundo caso. E o primeiro, que a pessoa era residente no país em 31/12, no momento tinha saldo de conta no exterior zerado em 31/12 de 2014, mas nesse período de 14 anos anterior ela manteve uma conta lá, um saldo pequeno, mas em algum momento foi lá e resgatou antes de 30/12 de 2014. Ela é obrigada. Qual é o saldo que a Receita fala, né? De declaração, qualquer valor? Eu entenderia, no mínimo, o último saldo que ele tinha, que ele teve antes de 2014. Independente de valor, é isso? Mesmo que seja um valor pequeno, ou seja... Sim. Tá. Lá no escritório, esse caso dela aqui, nós estamos entendendo que é tudo que foi consumido. Então, se ele foi resgatando, se ele foi sacando, então seria todos os saques que tiveram ao longo, nós estamos fazendo dos 5 anos, né, dos últimos 5. Mas a gente também está prolongando até 2014, até 2004. Então, assim, se teve algum saldo maior que o de 31 de dezembro de 2014, essa diferença para o saldo de 31 de dezembro de 2014, nós estamos levando a da seguinte maneira, você tem a questão da anistia criminal e a questão tributária. Se essa pessoa consumiu, digamos, ele tinha um determinado valor lá em moeda estrangeira e consumiu esse valor. Neste caso, digamos, o consumo dessa moeda estrangeira, a variação patrimonial do rendimento tributável se mais do que 5 mil, se eu não me engano, equivalente a 5 mil dólares. Nós não estamos considerando esse limite, não. Nós estamos sendo conservadores e tributando tudo, levando esse valor como consumido lá para a DECAD. Essa foi a minha pergunta, né? Se existe um saldo que a Receita limita. Eu acho que na normativa não fala em limite, eu acho que a lei fala tem 10 mil reais. 10 mil reais? 10 mil reais. Eu só estou tentando achar aqui o artigo, mas é 10 mil reais. Eu diria que não é nada. 10 mil reais não dá para considerar. Hã? Aqui, ó. O parágrafo 11 do artigo 4º diz: estão isentos da multa do artigo 8º dos valores disponíveis em contas de distribuidor no limite de 10 mil reais por pessoa, convertidos em dólares americanos em 31 de dezembro de 2014.
Só 10 mil, não tem nada de 5 mil dólares, nada disso. Não, 5 mil dólares é como você consome. Se você tem, por hipótese, você tem uma conta, isso independente de estar regular ou não. Se você tem um dinheiro no exterior, viaja e gasta esse dinheiro mais do que 5 mil dólares, a variação cambial desse consumo é rendimento tributável. Leandro, se você me permite, nesse particular, essa questão de saldo consumido está dando mais polêmica, não tenha dúvida, né? Tanto que esse projeto que eu mencionei na minha fala anteriormente, e volto a dizer, é projeto. O projeto pode não sair da gaveta, pode vir a ser votado e não aprovado na íntegra, pode ser sua redação modificada. Mas eu queria destacar o que está no projeto. E o que está no projeto, ele está falando do filme. E ele diz: se estenderá a todos os bens consumidos e condutas praticadas pelo contribuinte até a data de adesão da regularização, desde que a declaração de que trata o artigo 4º contenha a descrição das condutas, bens ou direitos e recursos não declarados pelo declarante entre 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2014. Então, dentro dessa linha, se esse artigo passar, volto a dizer, isso pode nem ser votado, mas o projeto que está, ele induz ao filme e induz ao filme do que foi consumido nesse filme de curta-metragem entre 31 de dezembro de 2010 e 31 de dezembro de 2014. Vale dizer, nesse período, é o saldo anterior maior. Essa é a linha. Mas eu tinha 1 milhão, mas consumi em 2009. E agora eu tenho desde 2009 100 mil dólares. Então não vai ser só 100 mil dólares. Mas se ele consumiu 1 milhão de dólares durante esse período, e ele só tem 100 em 31 de dezembro de 2014, se essa redação passar, se essa redação passar, ele teria que regularizar 100 mil como ativo existente e 900 mil, no meu exemplo, a título de saldo consumido. Okay? Não, sem pagar não, pagando. Sempre pagando sobre os 900, sobre os 100. Então, essa é a tônica da lei. Para você se regularizar, com saldo ou sem saldo, você tem que pagar. Dentro desse tempo, muda isso? Não muda. Ele tem disso que não paga imposto. O senhor ali que está com o microfone, por favor. Eu queria saber se a Receita Federal, com relação aos bens consumidos e em hipótese de manutenção de depósito no exterior, ela estende o prazo prescricional a partir de 2016 para trás, portanto, 2004, terminaria o prazo de prescrição do crime de manutenção de depósito no exterior. Uma orientação que os penalistas têm dado é que de 2004, nessa hipótese, 2004 para trás, eu não considero mais. Eu só considero os bens durante o prazo prescricional, vai dizer, de 2004 para frente. Se eu tiver tido uma herança de 1980, 70 e deixado essa herança depositada, não me interessa se for de 2004 para trás. Uma questão, eu diria, que é a criminal, outra é tributária. A Receita só pode... Mas a tributária, o criminal reflete o tributário. Porque se eu pego os bens consumidos de 2004 para frente, é uma coisa. Se eu pego os bens consumidos, considerando que o prazo prescricional fosse um crime permanente, eu teria que declarar o que eu recebi em 1980. Enquanto que se o prazo prescricional de 12 anos for contado a partir de 31 de outubro, eu tenho só os bens adquiridos nesse período, 2004 para frente, não um crime permanente que ocorreria... Não, crime permanente, eu diria que dura 12 anos. Hoje é 22 de setembro, seria 22 de setembro, 12 anos atrás. O que você teve antes disso... Há interpretações entre os penalistas. Eu quero saber qual é a orientação da Fazenda. Quer dizer, eu não quero discutir
o crime do ponto de vista penal, se é crime continuado, se é crime permanente. O que a Fazenda considera na hipótese de manutenção do depósito no exterior para efeito de eu calcular o valor dos bens consumidos? Qualquer um tem separação. Eu sinceramente não consigo lhe responder isso. Eu sei que a Receita seria capaz de lançar variação patrimonial descoberta dos últimos 5 anos. Se a pessoa consumiu esses bens, transformou esses bens ou os consumiu em viagem. E aí tem essa questão que eu falei da variação patrimonial, da variação cambial, que é tributável. Além dessa variação cambial, a variação patrimonial, se ele consumiu na medida em que, digamos, usou esse dinheiro comprando coisas no Brasil, isso retroage 5 anos. O direito da Fazenda a cobrar são os últimos 5 anos. Essa questão dos 12 anos, do salto, 12 anos para trás, eu diria que é para livrar o contribuinte do crime. Eu tenho que declarar os bens consumidos que tem um reflexo na quantia a ser paga. Se eu paro em 2004 é uma coisa. O prazo de prescrição ou de decadência tributária é de 5 anos. Isso faz questão. Mas para eu anistiar o crime de manutenção de depósito exterior, eu tenho que somar os bens adquiridos desde o início do crime para frente. Eu conto o quê? 2004 foi o momento do depósito. Eu depositei em 2004, eu tenho 2 depósitos, um 2003 e um 2004. 2003 eu esqueço. Só de 2004 para frente é que eu entro no cálculo dos 30 por 15 mais 15. Sinceramente, eu acho que os bens existentes em 31 de dezembro de 2014. eu diria que essa questão, eu diria que eu pessoalmente acho que é inexequível você saber exatamente, digamos, nos últimos 12 anos, o quanto você colocou, se você colocou e tirou. Se você foi simplesmente angariando valores a mais, fica fácil. Digamos, a base de cálculo vai ser o seu maior saldo. Agora, se você colocou e tirou, fica difícil. Eu teria que ver exatamente a soma das suas, digamos, dos seus aportes. O saldo seria sobre os seus aportes. Mas eu pessoalmente acho isso inexequível. Você tem um depósito de uma certa data, ganhou de herança, recebeu de herança, recebeu $1 milhão. De lá para cá, você veio e consumiu. Foi ao cassino, perdeu $1 milhão. Qual é a base do bem consumido? O bem consumido, para somar ao valor existente em 31 de dezembro, eu conto como bem consumido a partir de quando? Não sei responder. Sou eu aqui. Diga. Eu tenho 3 perguntas, mas são rápidas. Uma, o Gerson até começou a falar, mas aí depois não deu um tempo de todo. É sobre offshore, né? Tem uma offshore que em 31 de dezembro de 2014 vai fazer a mercado para pagar os 30%. Só que em 2015, né, a pessoa física tirou tudo que tinha dessa offshore, né, tirou todo o dinheiro que ela tinha. Eu tenho que pagar de novo, porque não houve movimentação nenhuma, não teve mais acréscimo patrimonial nenhum. É o mesmo valor que eu paguei da Mercat, os 30%. Só que aí em 2015 eu fechei ela. Eu preciso pagar de novo com ganho de capital, os 15%, porque o dinheiro foi para a pessoa física? Deixa eu ver se eu entendi. Você tinha um capital na offshore em 31 de dezembro de 2014. Isso. Essa é a base de cálculo para você calcular os 30%. Isso. Então esse valor, essa offshore, esse recurso já está, digamos, esquentado, digamos assim. Você vai colocá-lo na sua declaração. O que você fez a partir daí, se esse recurso rendeu alguma coisa, você está sujeito ao ganho de capital em moeda estrangeira. Se não, se você simplesmente pegou esse dinheiro e trouxe para o Brasil, problema nenhum. Esse dinheiro já está regularizado. Então eu só preciso fazer
só a declaração de ganho de capital, mas aí vai ser, nesse caso, o custo Você vai fazer a DERCAT. Se rendeu alguma coisa... Eu digo em 2015. Cada variação patrimonial, porque aí, assim, em 2015... Variação cambial. Variação cambial. Em 2015, eu tirei todo o dinheiro que tinha. Então, a variação... Eu não tenho mais ele em 2015. A variação cambial sobre, de bens originalmente em real é tributável. A variação cambial sobre bens originalmente em moeda estrangeira é rendimento isento. Então, se, digamos, esse dinheiro que você colocou lá fora originalmente foi em dólar ou em euro, seja lá o que for, essa variação cambial é rendimento isento. Se você pegou o seu dinheiro em real, transformou em dólar e remeteu esse dinheiro transformando em dólar, então, originalmente ele era real. Então, essa variação cambial é ganho. Aí ganho de capital é tributável. Tá, então, no meu caso lá, então estou entendendo que eu não vou precisar tributar nada. Porque em 31 de dezembro eu tinha... Se você regularizou em 31 de dezembro, regularizei. Esse saldo é moeda estrangeira. É moeda estrangeira. Então, se você, digamos, transforma essa moeda para agora, essa variação cambial é rendimento isento. Porque originalmente essa aplicação foi em moeda estrangeira. Tomando como base 265? Não, mas aí o 265 é só para DERCAT. Sim, tomando como base 265. A diferença, se você... É 3,30 se fosse hoje. 3,30 menos 265. Aí paga a rendimento isento. Não, rendimento isento. Variação cambial de aplicação em moeda estrangeira, originalmente, é rendimento isento. Originalmente, como assim? Não foi adquirido em reais. Imagina, se você ganhou 100 mil reais aqui, abriu uma conta no exterior e resolveu aplicar esse dinheiro lá. Originalmente você aplicou o quê? 100 mil reais. Tá? Que transformado, digamos que desse 25 mil dólares. Se quando você vender esses 25 mil dólares, essa variação cambial é rendimento tributável. Por quê? Porque esses 100 mil dólares foram adquiridos originalmente em reais. Aquilo que esses 25 mil dólares render, essa variação cambial do rendimento é rendimento isento. A minha outra pergunta, né? Às vezes lá a gente fica com dúvida em relação aos rendimentos, porque assim, eu tenho alguns clientes que têm aplicação em renda fixa, outro tem aplicação em ações. O rendimento do que é ações, assim, aí na hora a gente fica com dúvida se tem que fazer carnê-leão ou se tem que apurar ganho de capital. Se esse ganho é no exterior, é ganho de capital, mas é estrangeira. É ganho de capital. Não, é tudo lá, né? Aí assim, é ganho de... Ganho de capital é estrangeira. Mas aí no que for dividendos, assim, porque assim, tem alguns que tem... Desculpa te interromper. Nós estamos com o prazo apertado e deve ter colegas com perguntas a respeito sobre o tema da privatização. Isso aí é 2015. Então, mas isso aí já é rendimento de moeda estrangeira, não tem a ver exatamente com o nosso tema, entende? É uma dúvida de tributação de rendimento do exterior. Mas é o pós-entrega da Mas aí é a regra de tributação de rendimento do exterior, que não é exatamente o que a gente está chamando de repatriação. Senão a gente não vai conseguir ter. É a continuação. O dólar básico é o de 2,65, 62. Você vai ter que aí você vai ter que aplicar o ganho de moeda estrangeira. Isso aí é outra legislação, senão a gente não vai conseguir. Tem mais alguém aqui com dúvida a respeito do tema que a gente está chamando de repatriação? Boa tarde. Olha, vamos fechar aqui a última pergunta. Aí eu peço que vocês encaminhem por e-mail, que todas serão respondidas, mas a gente tem que entregar aqui o auditório para acertar. Tem um senhor aqui com... Boa tarde. Eu queria fazer uma pergunta objetiva em relação ao próprio preenchimento da declaração, quando a gente está regularizando um trust. E ali é aberto um campo de destinação do bem e descrição de condutas praticadas. Uma breve explicação sobre a descrição nesse campo de condutas praticadas na hora que você está regularizando o trust. Condutas praticadas seria, digamos, como você adquiriu aquilo, o que você fez
até o ponto de chegar naquele valor. Seria o histórico, então. Passar o bem da sim. pessoa física, transferir para o trust, você explica isso aí e está resolvida a questão. Sim. Tá bom, isso aí. O trust é transparente. Então você tem que fazer como se fosse o histórico da vida do contribuinte, como ele originalmente recebeu. Última pergunta. Eu enviei o jogo de Portugal e tive uma importância em euros, está na conta aqui, então, e não estou em euros, né? Quando foi para cambiar, então tive que entrar no formulário do interesse, preenchi a forma que foi pedido, a autorização para recebimento e e-mail de informações, tudo certinho, né? E agora a terceira etapa, a informação de ativos financeiros do exterior. O banco mandou o saldo em 31 de dezembro de 2014, né? Mas o banco daqui está exigindo que essa informação seja feita via SWIFT. E o banco lá se recusa a preencher isso daí. Falta alguma alternativa? Veja bem. O está parado. Não, veja bem. O que está previsto é que, ao fazer a DERCAT, você elege uma instituição financeira no Brasil que terá o direito de perguntar à instituição financeira no exterior qual o saldo em 31 de dezembro de 2014. O que orienta? Que você procure saber qual é o saldo, você pega esse documento ao banco no exterior, dizendo qual o seu saldo. Ele vai ler esse documento, você vai guardar desse documento. Por quê? Na hipótese, digamos, do banco que você indicar, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, seja lá qual banco for que você vai indicar na DERCAT. Se esse banco vier a perguntar ao seu banco o saldo em 31 de dezembro de 2014 e o banco vier a dar uma informação diferente a este seu banco no Brasil, você tem um documento para dizer, não, eu perguntei, o banco me deu este documento com este saldo. Essa questão da comunicação do banco daqui com o banco de lá não é problema seu, ok? O banco se recusa a enviar. Não é. Veja bem, isso não é problema seu do declarante. O declarante não tem que se envolver nisso. O declarante, o que o declarante está fazendo? Ele está autorizando o banco estrangeiro a informar para o banco brasileiro, através do SWIFT, qual era o saldo dele na hipótese do banco brasileiro vir a pedir. Se a Receita solicitar, digamos que você indica o Itaú. A Receita vai pedir ao Itaú, ela vai ver a sua declaração e vai dizer, bom, este contribuinte indicou o Itaú como instituição financeira brasileira para me dar informação. Ele vai perguntar ao Itaú, Itaú, qual era o saldo do contribuinte X em 31 de dezembro de 2014? O Itaú, através do SWIFT, vai perguntar ao seu banco qual era o seu saldo naquela data. O banco vai informar para o Itaú vai informar para a Receita. Ok? O contribuinte não tem que se envolver nessa polêmica banco daqui, banco de lá. Isso é problema entre bancos. Porque, inclusive, eu já paguei até o DARF sobre essa importância. E os mais 15, né? Mas, no momento, não. O Itaú, que é o caso que vai fazer a operação de câmbio, né? Ele não faz por falta desse documento de informação entre bancos, né? Não, ele não pode fazer isso. Se você quiser repatriar todo ou parte desse dinheiro até para pagar o DARF, basta você levar um recibo da DERCAT e dizer para o banco, ó, já regularizei, eu tenho este dinheiro em tal banco, informei vocês como o interveniente da informação e eu quero X valores aqui para eu pagar esse DARF. Ponto. Não, eu paguei já o DARF. Então não se preocupe. Pagou o DARF, entregou a DERCAT, digamos, extinguiram-se todos os seus problemas. Porque a operação câmbio, o Itaú, ele está exigindo essa informação. Se não for essa informação bancária, ele está parado, porque não vai falando que você tem que mandar para são dois problemas distintos. Um é o senhor declarar. Então, o senhor faz a DERCAT, já pagou seu imposto. Do ponto de vista da legislação que a gente aqui está tratando, o senhor está regular. O que me parece agora é que o senhor está tendo um problema de transferência da importância. Então é um problema cambial, mas
está no palo. Isso. É um problema de ordem financeira. Informações. É um problema de ordem financeira entre os bancos aí que fogem à legislação tributária. Eu diria que caberia o senhor reclamar no Banco Central o comportamento do seu banco. Porque o banco está embaraçando o seu direito de trazer o seu dinheiro. Ainda mais que esse dinheiro já está regularizado. Eles estão pedindo as 2 declarações retificadoras para trazer o dinheiro e liberar para a pessoa. Então, o dinheiro... A orientação da Receita é que ele precisa do recibo da DERCAT, a retificação da declaração, são outros 500 cruzeiros, o banco não tem que se envolver nisso. O banco não tem o direito de pedir a sua declaração para pegar o seu dinheiro. Pessoal, a gente infelizmente tem que encerrar devido ao horário. Queria agradecer a presença de todos vocês, dos nossos palestrantes aqui, que eu tenho certeza que enriqueceram todos nós aí com essas informações. Obrigado a todos. Agora vamos fazer a entrega aqui do certificado.